fazer um bate-papo bem interessante aqui. Já posso Raquel, só um compartilhar? minutinho, Tá, pode. Deixa eu informar que a sua palestra vai ser gravada e depois a gente disponibiliza também no canal do YouTube. Então a gente iniciou a gravação, ok? Obrigado tá a bom. todos. Aí depois eu quero o canal também, tá, Júlio? Para que eu possa Beleza. seguir e também prestigiá-los lá, tá bom? Eu Deixa o vou link com... aqui no chat e depois mando para você também. Tá bom. Vou compartilhar a tela aqui agora, para a gente começar a falar aí do nosso assunto, que eu vejo ser de muita relevância, tá? Eu não vejo todos na tela. Já está em modo apresentação, Júlio? Agora sim, né? Júlio, já está em modo apresentação? Não, a gente só está vendo a parte de edição do PowerPoint. Não, então Ainda não está espera aí, na. porque para mim ele está em modo apresentação já. Então deixa eu só. Às vezes está na tela cheia, não? É, não tá. Deixa eu colocar. Vai me falando aí se ele mudou, se não. Tá, ainda não. Então eu vou parar de apresentar e vou Isso. compartilhar novamente. Deixa eu só olhar se ele me dá alguma configuração. Ah, modo do apresentador. Deixa eu ver aqui. E, e agora, Júlio? Agora sim, a gente vê sua tela. Tá. E eu consigo ver você aqui no cantinho. Bom, seja intencional com sua carreira. Carreira intencional não é sobre sorte, é sobre direção. Então, eu sempre começo a falar sobre intencionalidade para que a gente possa entender a diferença de deixar uma carreira no automático ou trazer essa carreira para o intencional. Quem me conhece aí há algum tempo sabe que o slogan do meu trabalho é seja intencional com sua carreira. E quem sou eu, né? Vamos lá. Mudou aí, Júlia? Eu estou ainda me adaptando, mas beleza. Eu sou filha de Deus, para começar, da Rosa e do Avelino, sou mãe do Gustavo e mãe de coração da Yara, que é filha do meu esposo, Leozão, e mãe de Pet. Hoje eu sou mãe só do Apolo, mas já fui mãe da Kylie e da Valentina. Né? Quando fala em Raquel, as pessoas me identificam muito por ser apaixonada pela vida, olhar sempre muito positivo para tudo que acontece. Eu sou aquela que consigo admirar e contemplar o que eu falo que são as belezas que Deus nos deu. Então, eu saio da minha casa, eu olho para o céu e falo, nu, que coisa maravilhosa. E sou apaixonada por viver, né? E conhecida por viver intensamente a minha vida. Sou engenheira agrônoma, falando do meu lado profissional, mestre em produção e tecnologia de sementes e trabalhei por mais de 15 anos na área, no agro, na área de controle de qualidade de sementes. Fui responsável pelo maior laboratório de uma multinacional no mundo, que fica sediado em Uberlândia, onde eu tive a oportunidade de liderar mais de 70 pessoas indiretamente, um time grande e trabalhar o que eu chamo de liderança humanizada, que hoje, ainda hoje, né, a gente tem aí bastante dificuldade até no entendimento do que é, de como essa liderança acontece. Tive à frente de vários projetos, mas o maior projeto da minha vida, ele aconteceu em 2018, quando me deram a oportunidade de gerenciar, né? Fui convidada a gerenciar o maior laboratório. Mas, para isso, eu precisava ainda assim desenvolver
uma parte de gestão de pessoas. Por mais que eu entendesse que já era algo satisfatório, a empresa me deu a oportunidade de desenvolver esse meu lado mais gestão de pessoas pela grandeza que seria. E foi aí, numa dessas oportunidades, que eu descobri o que eu realmente queria fazer para sempre na minha vida. E a partir desse momento, eu passei a ser intencional, que foi dedicar toda a minha trajetória de 2019, 18, 19, para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. E o meu objetivo era trabalhar com desenvolvimento de pessoas numa linha bem profissional, para que eu pudesse trazer a leveza que eu sempre trabalhei para essas pessoas. Então, juntando toda a minha experiência em liderar pessoas, toda a minha experiência técnica também, eu construí aí uma empresa chamada RM Consultoria, que começou a atuar diretamente em julho de 2023, aonde eu trabalho com processos de mentorias individuais, mentorias em grupos, consultorias para as empresas, desenvolvimento de lideranças e equipes e também aproveitando toda a minha expertise em laboratórios de controle de qualidade, eu tenho uma linha de melhoria contínua para laboratórios. E é por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês, porque lá atrás, quando eu entendi que eu não podia mais tocar minha carreira no automático e que eu gostaria de fazer outra coisa, apesar de amar o que eu fazia, eu entendi que não era ali que eu gostaria de passar o resto da minha vida e que eu poderia fazer e gerar mais valor e agregar mais para as pessoas se eu não estivesse vinculada a nenhuma empresa. Então, em 2023, eu passei a fazer o trabalho que eu faço hoje. Sou palestrante, então trabalho com palestras aí em algumas empresas desde 2023 para levar para vocês um pouco da leveza e como trazer essa leveza para aquilo que a gente faz. E aí eu vou começar, né? Vocês não vão me responder agora, mas a intenção é colocar vocês para pensar. O objetivo aqui é que vocês saiam daqui hoje refletindo sobre a carreira de vocês. E aí eu pergunto, o que você está fazendo hoje para que no futuro você tenha uma carreira de sucesso? Muitos esperam a formatura, ou espera encontrar o próximo emprego, ou espera decidir que área vai querer seguir profissionalmente, quando na verdade eu preciso começar agora a fazer algo intencional. Quando eu trabalho na esfera do intencional, eu facilito a minha vida. Eu começo a me questionar sobre coisas que eu não pensei ainda. Em 2017, eu sabia que eu fazia algo que eu gostava muito. Eu estava em um lugar onde eu era reconhecida, onde eu entendia que o trabalho que eu entregava tinha valor, mas eu me questionava muito sobre até onde eu vou dentro do corporativo. Mas eu ainda assim deixando as coisas acontecerem. Eu fazia a minha parte e esperava que os outros fizessem algo por mim, ou que a empresa fizesse algo por mim, ou o meu gestor fizesse algo por mim, ou as pessoas que eu conhecia fora do trabalho que me dessem outras oportunidades. Então, eu esperava que alguém fizesse algo por mim. E não estava sendo intencional. Estava atuando totalmente na esfera do automático. Liga o piloto automático e vai. Né? Quantas vezes dentro da faculdade surge bastante dúvida, né, do que fazer, ou para quem já está, né, fazendo a faculdade, mas já está no mercado de trabalho,
a dúvida de qual vai ser o meu próximo passo, para onde eu vou caminhar nesse processo. E essa pergunta, quando ela é feita, já é uma vantagem, pessoal, porque muitos não se perguntam. Ai, deixa acontecer. Ah, eu quero ver depois, eu não vou me preocupar. Então, que vocês saiam daqui hoje pensando, né? O que você está fazendo hoje, ou o que você vai fazer a partir de amanhã, para que você considere sua carreira como sucesso. E sucesso aqui, pessoal, é diferente, tá? Cada um tem um tipo, o sucesso como algo diferente. Muitos vão falar que sucesso é conquistar bens materiais, outros vão falar que sucesso é poder trabalhar e ter qualidade de vida ao mesmo tempo, outros vão trazer que sucesso é poder ir voltar para casa do trabalho em paz, sem ter que levar o trabalho para casa. Outros não vão se importar de trabalhar 18, 20 horas para alcançar o reconhecimento profissional. Então, o sucesso ele vai variar de acordo com cada um, de acordo com o propósito que cada um tem. Mas ainda assim, de acordo com o que é sucesso para você, o que você vai fazer a partir de agora para ser intencional e para alcançar o que você considera como sucesso profissional. Tá? E aí a gente pode falar um pouquinho, eu vou trazer aqui algumas lições para vocês que eu gostaria realmente que vocês refletissem. E que foram lições que eu fui aprendendo a partir do momento que eu entendi o quão importante era ser intencional e quais os resultados isso traria para a minha carreira, tá? Então, a gente costuma ter aí muitas dúvidas no início da nossa carreira, ou até do meio da carreira para o final, ainda tem pessoas com muitas dúvidas. E o primeiro ponto é você acreditar em você para não se sabotar. Eu falo muito sobre o potencial das pessoas. E aqui a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala de potencial. Porque se você passar a vida inteira entendendo que você tem potencial, significa que você não se realizou. Então, a vida toda entendendo que eu tenho potencial para ser um bom vendedor. Enquanto você tem potencial, você não é um bom vendedor. Então, você vai precisar entender essa questão do que é o potencial para vocês. E quando a gente fala, né, de acreditar no seu potencial, isso é uma verdade muito que existe ainda uma distorção dessa verdade, que a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você. E aí vocês podem me falar, mas eu acredito no meu potencial, mas ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. E aí a gente vai falar disso ao longo do tempo. Né? Como é que você faz a sua venda pessoal? Para mim, é a primeira pergunta. Como é que você está se vendendo? Aí alguns vão falar, não, não gosto disso, fica parecendo que eu sou arrogante, né? Que eu sou snob. E aí eu tenho que trazer uma verdade aqui para vocês. Você precisa se vender, sim. Tudo é venda. Ah, mas eu sou péssimo vendedor. Ok, o que você vai fazer a partir de amanhã para se tornar um bom vendedor? Traga para a intenção, já sabe, identificou que não é? Por quê? É vendedor de você. Independente do cargo que você ocupe, você pode passar bem longe das vendas. Mas como é que você se vende? Porque enquanto a gente não está preocupado em se vender, a gente está preocupado olhando para o outro que faz isso muito bem, e aí a gente arruma um monte de apelido para ele, né? Para desmerecer o trabalho que ele tem e o quanto ele se conhece para se vender bem vendido. É muito mais fácil. Então, a primeira lição que eu gostaria muito que vocês apegassem, entendessem, é ande com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você.
Quando eu me junto com pessoas que estão indo na contramão daquilo que eu entendo que tem valor, daquilo que eu acredito que é um lugar que eu quero ir, eu torno muito mais difícil a minha caminhada. E aí fica muito mais fácil me sabotar. Então, ande com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Sente na mesa de grandes pessoas. Tem um ditado que diz que se você for o mais inteligente da sua mesa, troque de mesa. Ai, nossa, mas é arrogância? Não. Por quê? Porque você precisa aprender. Você pode sim ser a pessoa que ensina, mas vai bater num teto ali onde você precisa voltar a aprender. Se você, na sua roda, é sempre a pessoa mais inteligente, a pessoa que mais domina do assunto, que mais entende, quem vai te inspirar? Quem vai te direcionar? E quando você passa a andar com pessoas que enxergam as mesmas coisas que você, não significa que ela tem que concordar com tudo que você pensa, ou você concordar com ela. Não, pensamentos divergentes, eles trazem ótimas discussão e conhecimento para as duas pessoas, todo mundo aprende, tá? Mas se você se junta com pessoas que estão indo para caminhos diferentes e você ainda não tem uma firmeza, uma clareza daquilo que você quer, de onde você quer chegar, o risco de você ir para o caminho errado é muito grande. Então, mas vocês estão na faculdade, vocês fazem curso online. Qual é a conexão? Vocês já conhecem? Vocês procuram saber sobre as pessoas para lidar? E a gente vai falar disso aqui na frente da importância. Outra é segunda lição. Sempre está observando as oportunidades. E aqui a gente precisa ter um pouco de atenção, que nem sempre a oportunidade ela vem estampada, escrita oportunidade. Vai da sua leitura, da sua percepção e da sua intenção. Se você está no automático, essa oportunidade ela pode passar pintada de rosa, piscando, que você não vai ver. Então, você tem que estar atento a todas as oportunidades. E estar atento às oportunidades, muitas vezes, significa dar um passo para trás, para dar 2, 3 depois. Uma tendência é a gente se formar e sair querendo grandes cargos com grandes salários. E aí, não aceitar os pequenos desafios, que a gente entende ser pequeno, né? Mas eu cheguei onde eu cheguei profissionalmente porque eu dei alguns passos para trás, algumas vezes na minha carreira. Então, eu estava trabalhando dentro de um laboratório de controle de qualidade e eu entendia que eu queria conhecer um pouco mais da área comercial. Então, pedi para sair desse laboratório, arrisquei, passei num processo de trainee, fiz 3 meses, e agora, depois dos 3 meses, bora para o mercado tentar outra coisa. Porque são oportunidades, né? E essas oportunidades, elas podem estar bem disfarçadas, né? O quanto, a gente falou um pouquinho aqui sobre venda pessoal, o quanto você se mostra para as pessoas que podem impactar a sua vida, que podem fazer diferença, que pode gerar valor para você profissionalmente. Uma das histórias que eu conto é de um evento que eu fui, eu queria essa vaga de trainee, então ia ter um evento da empresa, eu falei, então eu vou. Né? Paguei para ir no evento, paguei combustível, e o gerente da vaga estava presente, e eles me avisaram, o gerente vai estar lá, e ele vai falar com você. Quando terminou, ele ficou cercado de produtor rural, conversando com ele, trocando uma ideia ali sobre os produtos, e eu não entendia nada, gente. Eu era uma recém-formada que estava dentro de um laboratório de qualidade durante metade do período da faculdade ali para frente,
não entendia nada daquela área. Então, eu não quis ficar próximo deles. Até porque eu tinha um receio, e se me pergunta alguma coisa, né? Então, eu procurei ficar na linha de alcance de visão, no campo de visão do gerente da vaga, e eu fui organizar o stand, porque era um evento de dia de campo, não sei se vocês conhecem, mas que quando terminou o evento tinha copo descartável para todo lado, todas as cadeiras bagunçadas, então eu fiquei ali na linha de visão, no campo de visão do gerente, e organizando aquilo ali. Quando os produtores foram saindo, ele veio falar comigo. Eu nem precisei chegar nele. Ele veio e falou assim: Olha, vamos sentar aqui e conversar, porque aí a gente já faz a entrevista. Pode ser? Eu falei: Nossa, perfeito. E depois, né, eu passei no processo, ele me trouxe um feedback que eu não era a melhor candidata que ele tinha, porque eu tinha zero de conhecimento, mas eu era mais proativa. Eu mostrei para ele que eu estava disposta a fazer qualquer coisa para somar. Então, estar atenta às oportunidades. Isso era uma oportunidade de mostrar que, mesmo sem conhecimento, eu era uma pessoa proativa e eu estava disposta a catar copo mesmo, a juntar o lixo, o restante do copo, organizar um ambiente. E se eu fiz isso ali, eu faria isso em qualquer lugar. Por quê? Não sei se vocês já ouviram a máxima, de que a gente faz num lugar, a gente faz no outro. Meu comportamento, ele é igual em todos os lugares. Então, prestem atenção no comportamento de vocês, no que vocês estão fazendo e quais as oportunidades estão passando. E qual é esse segredo do sucesso? Né? Se a gente está falando de carreira, de sucesso, qual é o segredo desse sucesso? E aqui eu trouxe 3 que eu, Raquel, trago na minha metodologia como os mais importantes. Autorresponsabilidade. Eu trago como a terceira lição. Não terceirize a responsabilidade do seu sucesso para outras pessoas. Você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. E aí você vai para uma reflexão muito maior. Porque é muito fácil a gente responsabilizar. A empresa não me reconhece, a empresa não me valoriza. Por que você ainda não trocou de empresa? Porque se você é intencional, você vai se organizar. Não é que você vai chegar lá amanhã e falar, então pronto. Não, como é que eu vou me organizar para fazer essa transição? Eu não posso ficar esperando do outro aquilo que eu quero para mim, até porque o outro tem outra visão, outra percepção de vida, outros propósitos. Então, traga para você essa responsabilidade. Não deixe na mão do outro. E como que você traz para você a autorresponsabilidade? Através do autoconhecimento. Não tem como ser intencional se você não se conhece. Então, a quarta lição é: o mundo não te deve nada. Vá conhecer você, entender como você funciona, para que você possa ser intencional com a sua vida, com a sua carreira e tomar rédea mesmo para você. Quando a gente fala de autoconhecimento, hoje já é mais falado, né? Mas antigamente você não ouvia dentro do corporativo nada relacionado ao autoconhecimento, que é a linha do comportamento. Então a gente ouvia falar muito das questões técnicas, o quão técnico você deveria ser, o quão habilitado, né? Quantas especializações você deveria ter, ser realmente um especialista. E o seu comportamento a gente olha depois. Só que hoje não. Hoje, cada vez mais, o comportamento é o que diferencia as pessoas. Eu trabalho com uma linha de avaliação de currículo, de perfil no LinkedIn, reestruturação, e o quanto é importante o autoconhecimento para o processo seletivo. Eu sempre falo que o recrutador ele coloca na sua mão a pergunta de 1 milhão.
E dali você decide como vai seguir o rumo dessa entrevista, que é, me fale sobre você. E você vai falar o quê? A maioria das pessoas falam toda parte daquilo que eu faço, daquilo que eu faço. O quê? E elas esquecem completamente de falar sobre o como. O como você faz todas as coisas. Porque o que te diferencia do outro candidato é o seu como. Eu posso pegar dois currículos exatamente iguais tecnicamente, cumprindo todos os requisitos técnicos. Mas o que diferencia um candidato do outro é o como. E o como está baseado naquilo que você tem como comportamento, como você realiza todas as suas coisas. E isso é autoconhecimento. É entender do seu comportamento, é entender qual é a melhor opção para se vender dentro da empresa, dentro dos processos seletivos, na sua vida pessoal. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa levar muito esse nível. Porque quando você pergunta para as pessoas, você se conhece? Conheço. Você quer apertar alguém? É muito fácil. Me fala por que você é reconhecido pelas pessoas que você convive. Aí ele dá uma pensadinha, ainda sai alguma coisa. Agora, me fala sobre você. Quem é você? E aí é onde eu venho com a pegadinha. Me fala quem é você sem me falar o que você faz. Porque quando a gente dá a oportunidade da pessoa falar quem é ela começa a trazer toda a questão profissional. Ah, sou estudante de agronomia, faço isso. Não, quem é você sem o que você faz? Eu quero saber quem é o ser humano. Aonde estão seus maiores desafios? Aonde estão as suas habilidades verdadeiras? Aquilo que você gosta de fazer? Isso tudo é autoconhecimento. E as conexões. Aqui em Conexões, que é a nossa quinta lição, nunca perca a oportunidade de se conectar verdadeiramente com as outras pessoas. A gente poderia ficar aqui pelo menos 3 horas falando só sobre conexões e a importância dessas conexões. Eu escuto muito e até participo de alguns grupos do agro, de oportunidades no agro, e sempre surgia a questão do QI, né? Ah, não tem oportunidade no mercado, as vagas são compradas, adoro quando falam isso, as vagas são todas compradas, tudo é questão de QI. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para ser o QI de alguém? Porque é muito fácil a gente se posicionar e apontar todos os dedos, que a pessoa foi indicada, mas o que você está fazendo para ser o QI de alguém? Porque eu, do outro lado, como contratante, eu posso te falar que 95% das vezes que eu contratei alguém indicado, eu tive muito sucesso na minha contratação. Porque pessoas, né, que estão com muita responsabilidade na área, elas não indicam alguém que elas não garante a qualidade do trabalho da pessoa. Um processo seletivo, ele custa muito caro. E ele não custa caro só de dinheiro, porque a gente vai pagar para contratar, ou ele custa caro pelo tempo que o recrutador, né? Se é uma empresa maior, vai fechar com recrutadores de fora. Se é uma empresa menor, os próprios profissionais vão despender do seu tempo, e tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. Então, não tem preço o tempo dessa liderança que vai participar desse processo seletivo. Para contratar errado, para contratar alguém que não tem o perfil comportamental que ele está buscando para a vaga. Focado, vai contratar focado só em habilidade técnica. Quando você tem alguém indicado, pelo menos eu sempre trabalhei assim, beleza, está me indicando? Me fala sobre as habilidades técnicas, porque eu preciso de alguém para sentar, começar a jogar, então tem que saber A, B e C. Agora me fala como é essa pessoa na parte de administração, como é
né? É fácil ou difícil de administrar essa pessoa? Porque aí eu estou voltando para o lado comportamental dessa pessoa. E é aqui que a gente diferencia. Então, o poder da conexão. Vocês que estão hoje, vocês estão fazendo, né, uma faculdade online. Falar, mas eu nem me encontro com os meus colegas. Ok, vamos parar de arrumar desculpa e vamos pensar naquilo que está no nosso controle, que eu consigo fazer? E, com certeza tem vários grupos de WhatsApp. E como é que eu faço conexões verdadeiras? Porque eu falo sobre conexões verdadeiras, gente. Essa semana não, semana que passou, uma pessoa me achou em um dos grupos, eu nunca vi essa pessoa, e ela começou a falar, mandar mensagem no WhatsApp, perguntando se eu conhecia quem estava contratando, se eu tinha muito contato no agro, e que ele queria que eu indicasse, porque eu falei, mas eu não te conheço. Quais foram as conexões que você fez ao longo da sua trajetória? Ah, eu pequei nisso, eu não fiz. Eu falei, mas agora é a hora de começar a fazer então. Comece olhando para aqueles que você foi mais próximo. Algum tipo de conexão você fez. Não, eu não fiz nenhuma conexão que possa me ajudar agora. Você é a pessoa que pode me ajudar. Eu falei, bora. Eu não vou poder te ajudar, porque eu não te conheço. Eu não sei nem quais são as suas habilidades, nem que setor que você trabalha. Então, o que eu posso te ajudar é dando uma olhada no seu currículo, me passa seu LinkedIn, vou lá, vou dar uma olhada, te dou algumas dicas. Mas é isso, eu não tenho condição de te indicar para ninguém. E aí ele sumiu. Então, ele está disposto a gastar a energia dele para se conectar de verdade com as pessoas? Por quê? Porque gasta tempo, gasta energia. E já dizia Joel J. Quer crescer, quer se destacar, precisa pagar o preço. E esse preço, na maioria das vezes, não é um preço de valor financeiro. É do quanto você vai se dedicar para criar essas conexões, o quanto você vai gastar da sua energia, o quanto você vai ser verdadeiro e genuíno. Por quê? Como é que eu crio conexões verdadeiras? Antes de pedir alguma coisa, eu dou alguma coisa a essa pessoa. Eu passo a ser útil para essa pessoa. Para que depois, se eu precisar pedir alguma coisa, essa pessoa saiba quem eu sou, saiba que eu não estou ali pedindo só para pedir, saiba que eu sou uma pessoa que contribui. Então, quer fazer conexão verdadeira e genuína? Entregue algo para essas pessoas. Eu falo que grupos de faculdade é uma fonte muito rica de conexões, né? Tem pessoas que saíram da faculdade, eu formei há 20 anos, tem pessoas que eu nunca mais falei na minha turma. Tem outras que a gente tem contato, graças ao grupo, fica muito mais fácil. E não é só contato parabéns, né? Que é o grupo inteiro mandando os parabéns. Não, é chamando no privado de vez em quando, falar, e aí, fulano? Como é que você tá, menino? Onde você foi parar? É isso. Ah, mas aí eu tô sendo interesseira. Não, é sobre ser interesseira. Seja interessante, seja interessado antes de ser interesseiro. Então, seja interessante. Ah, onde você está? Vamos conversar e tudo. Fale da sua vida, fale da vida dele. Depois, seja interessado. Seja interessado no que acontece com essa pessoa, se ela precisa de alguma ajuda. Vê um artigo sobre algo que a pessoa trabalha, fala, nossa, vi esse artigo aqui, lembrei de você, ou fala de um projeto que você está desenvolvendo. Depois seja interesseiro, porque tudo na vida, gente, é interesse. A gente só tem que decidir se eu vou ser um interesseiro que somo com a vida das pessoas ou que sugo as pessoas. Porque a gente casa por interesse. Pode ser interesse financeiro, pode ser interesse na beleza, pode ser interesse naquilo que a pessoa contribui, pode ser interesse em ter uma vida mais confortável, ou para massagear o nosso ego. Tudo é interesse. Então, por que que eu vou deixar,
por achar que ser interesseiro é uma coisa ruim, eu vou sentar na minha cadeirinha e vou continuar apontando o dedo para as outras pessoas que fazem muito bem feito? É mais fácil julgar do que ocupar o lugar dessas pessoas. Então, crie as suas conexões verdadeiras e genuínas. Entregue algo para as pessoas, antes de pedir algo para as pessoas. Mas não deixem de criar conexões. São as conexões que vão te ajudar a ir para qualquer lugar que você queira ir. Seja intencional com as suas conexões. E quando a gente fala de inteligência emocional, falando do autoconhecimento, né? Profissionais mais eficazes possuem um alto nível de inteligência emocional. Dentro do ambiente profissional, quando a gente fala de inteligência emocional, eu estou falando de autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Então, como ter autoconsciência? Isso aqui são 4 etapas que te levam a ter maior autoconhecimento. Autoconsciência, comece a se perguntar como é que você funciona, por que você funciona de determinadas formas, que habilidades você tem, que desafios você tem que precisa melhorar, que precisa superar. Por que que você se importa com tudo que os outros falam? Por que que a opinião do outro é tão importante? Por que que você é reativo quando as pessoas falam com você? Fala algo que você não gostaria de ouvir? Isso é autoconsciência. Quando a gente fala de autogestão, como é que eu controlo os meus impulsos? Como é que eu me comporto quando algo sai do meu planejado? Na autoconsciência, eu vou entender o que me tira do meu prumo, né, da minha razão, e me leva para o meu emocional, e o meu emocional se transforma em atitudes, e que muitas vezes não são boas. Quais são as atitudes boas que eu tenho? Como é que eu vou controlar aquilo que está no meu poder? Porque a gente sofre muito para controlar o que não está no nosso controle, né? A gente perde anos da nossa vida, se for somar, tentando controlar algo que não está no nosso controle, sofrendo por questões que não estão no nosso controle. E as que estão no nosso controle, o que que a gente faz? Deixa para lá. Delega a responsabilidade. Se leva para um lugar de vítima. Entrega na mão da outra pessoa a responsabilidade sobre isso. Quando a gente fala de empatia, né? Muito se fala da capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo que isso é humanamente impossível. Eu não tenho o mesmo cérebro que a outra pessoa, então eu nunca vou conseguir me colocar no lugar dele. Mas eu posso me colocar num lugar de curioso, que é por que que essa pessoa age dessa forma? Se ele tem um ponto de vista diferente do meu, o que leva ele a pensar dessa forma? Aí eu deixo de julgá-lo e passo a ser curioso pela vida dele. E quando eu sou curioso pelo outro, eu sou mais empático. Eu olho para o outro sabendo que ele é outro. E que não tem como ele gostar das mesmas coisas que eu, ele ter o mesmo raciocínio que eu, ele pensar na mesma velocidade que eu penso, ele tomar decisões como eu tomo, se ele é outro. Ele tem um outro cérebro, ele tem outros propósitos, ele tem outros valores. Não tem como ele ser como eu. Mas aí eu olho para ele só como outro ser humano. E aí eu sou empático. E habilidade social, né? A capacidade de se relacionar com outro ser humano e influenciar esse outro ser humano para o que é bom. Porque a gente pode influenciar as pessoas de 2 formas. Uma forma positiva, uma forma negativa. Então, eu vou escolher.
Primeiro, eu preciso ter muita clareza de que eu influencio as outras pessoas. Então, quando eu quero ajudar as pessoas a identificarem sobre essa habilidade, eu falo bastante sobre quantas pessoas te seguem. Não estou falando de rede social, não, tá? Então, no trabalho, se você tiver que fazer alguma coisa, quanto você leva essas pessoas com você? Sem usar de hierarquia, sem usar do poder, né, da influência de cargo, quantas pessoas fazem por você? Porque já está provado que dentro das empresas, pessoas entregam por pessoas. Quando eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, as pessoas entregavam por mim, pelos colegas, pelas supervisoras, entregava para a empresa. Muitas vezes eu ouvia falar, a gente precisa terminar isso aqui porque a Raquel precisa dos dados. Na verdade, não era eu que precisava dos dados, o negócio precisava dos dados. Mas pessoas entregam por pessoas. E aí tem gente que vai falar assim: nossa, eu não suporto gente. Tá tudo certo. Tem perfil que ele tem menos habilidade com as pessoas. Mas ainda assim, você vai precisar das pessoas. Então, essa habilidade de lidar com as pessoas, ela é muito importante. Eu preciso falar com o outro da forma que o outro entenda, da forma que ele se sinta confortável. Não da forma que eu quero falar e o outro que se vire e lute para conseguir entender aquilo que eu falei. Isso é habilidade social. E quando eu sou intencional e quando eu busco meu autoconhecimento, que eu entro mais a fundo na inteligência emocional, isso é muito importante. Eu posso falar a mesma coisa de 100 formas diferentes. E as pessoas podem entender de 100 formas diferentes. E acabar indo embora sem entender aquilo que eu falei. Por quê? Porque eu não estou preocupada em falar com o outro da forma dele, e sim da minha. Pessoas que são muito diretas. Várias vezes as pessoas reclamam para mim, falam, nossa, Raquel, mas eu não queria ser grosseiro, eu só fui direto. Mas a pessoa que estava recebendo a informação não é uma pessoa direta. Então, isso soa agressivo, soa arrogante. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano é tão lento, não aguento. Por quê? Eu tenho que explicar para ele, detalhe por detalhe, porque ele tem um perfil que é mais detalhista. Então, isso é sobre entender de pessoas. Apareceu para mim 5 minutos restantes. Vamos lá, É isso. tá? Então, mas a gente consegue segurar um pouquinho, Júlio? Eu preciso ver na configuração, porque agora que eu Tá, lembrei, se mas eu coloca vou a hora dar uma. redonda, ele derruba. Ah, tá bom. E aí eu vou falar para vocês, para darem uma nota para vocês depois de 0 a 10, como é que vocês estão no nível de inteligência emocional, no autoconsciência, autocontrole, empatia e na habilidade social, tá? Como é que se forma um profissional? Que é a nossa sexta lição. Quem é você? Ser intencional só é possível a partir do momento que você se conhece. Pergunta que você precisa se responder: quem sou eu? Pega uma folha de papel, escreve no bloco de notas, mas escreve: quem sou eu? Você precisa se conhecer. E qual é a sua energia? Que seria a nossa sétima lição. Tudo que você foca, expande. Se você foca em coisas ruins vão surgir na sua vida. Se você foca em coisas boas vão aparecer na sua vida. E por que que é tão difícil olhar para dentro? Eu vou um pouco mais rápido aqui, tá? Primeiro, falta de autoconhecimento. A gente vive no piloto automático, a gente não se aprofunda, não entende sobre nossas crenças, sobre as nossas dificuldades. Então, fica difícil olhar para dentro. Tem um microfone aberto, Júlio. Influências
O microfone da professora tá mudo. Voltei? Voltou. Tá ótimo, obrigada. Agora sim. Então, a influência externa, né? Eu deixo todo mundo à minha volta influenciar a minha vida e passo a acreditar que o que eles falam é a verdade absoluta. E o medo da verdade. É muito fácil a gente não se posicionar, não olhar para dentro da gente, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar lá dentro. E aí eu passo uma vida inteira sofrendo, porque eu faço a opção de não olhar para dentro. O que é ser intencional, gente? É não se vitimizar, é não é ser proativo, é fazer escolhas. Eu escolho aquilo que eu quero para minha vida, não são as outras pessoas. É assumir o controle. Tem situações que eu não tenho controle, então eu não sofro com essas situações. Mas aquelas que eu tenho, eu assumo a rédea. É ser resiliente, né? Não é que a gente não vai passar dificuldade, é como eu volto dessas dificuldades. E hoje também entra o antifrágil. É como eu volto e o que eu aprendi com aquela dificuldade. E ser sempre comprometido. Independente do caminho que você escolher, você tem que ser comprometido. Comprometido com seus valores, comprometido com os valores da empresa, comprometido com aquilo que faz sentido e está alinhado com o seu propósito. E as vantagens, eu vou falar bem rapidinho, porque a gente pode cair aqui, né? Da gente ser intencional. Clareza, que liberta e te direciona. Então, você sai do automático, você vai com mais leveza. As coisas acontecem de forma mais fácil e você entende que está no caminho certo, sabe aquilo que você quer para você. As decisões mais estratégicas, né? Cada passo é pensado. Então, você vai escolher aquilo que você vai fazer de acordo com o que você já decidiu que quer alcançar. Então, isso vai de forma mais rápida. Aqui, o reconhecimento acelerado. Eu falo que quando a gente é intencional, como eu sei o caminho, eu sei as ferramentas que eu tenho que usar, o reconhecimento ele vem mais rápido. E eu tenho mais autonomia e poder de escolha. Né? Se eu entendo que aqui não é a melhor opção, o que eu vou fazer para daqui a pouco eu poder estar em outro lugar? E ser intencional, gente, está no seu controle. Não gaste energia com o que está fora do controle. Foque no que está no seu controle. Ser intencional só depende de você, não depende de mais ninguém. Primeiro ponto, entender quem é você, o que você está buscando para sua carreira, aonde você quer chegar. Se precisa ajustar a rota, o que eu vou fazer para ajustar essa rota? Mas só depende de você, não depende de mais ninguém. Tá? Vânia, Você não controla. Já mandei Raquel. um novo aí, Oi. pessoal. Oi, desculpe interromper, Raquel. Eu gostaria de ver o slide que você colocou antes desse último. Ser intencional está no seu controle. Eu estou fazendo Tá. print para depois anotar, por favor. Tá bom, esse Antes daqui? desse, antes desse. Tá bom, deixa eu tentar voltar aqui. Este. Isso, muito obrigada. Pode Não, seguir. de nada, que isso. Deixa eu passar aqui para frente. E aqui, para a gente encerrar, né, você não controla tudo, mas controla o suficiente para transformar a sua história. Então, ser intencional é parar de viver no modo sorte e começar a viver no modo escolha. Eu escolho aonde eu quero chegar, eu escolho quais as batalhas que eu vou lutar. E o primeiro passo para conseguir fazer essas escolhas de forma eficiente é buscando seu autoconhecimento, buscando entender o seu funcionamento, avaliando os 4 pilares da inteligência emocional. Então, respondam para vocês de 0 a 10 em que nível você está em cada um dos níveis de inteligência emocional. Bom, trago para vocês um pouquinho, né, do que eu realmente faço hoje, do que eu gosto, do que eu vejo valor e tenho visto os resultados disso com as pessoas que eu trabalho, né? Quando elas passam
a vida delas para o intencional. Quiser me seguir nas redes sociais, né, no Instagram, @raquelmendes.araújo, no LinkedIn, linkedin.com/Raquel Mendes, e o meu número de WhatsApp, caso queiram falar comigo, caso tenham interesse em algum dos meus trabalhos, caso queiram tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu vou parar de compartilhar para que a gente possa conversar aí, se der tempo das perguntas, tá bom? Entrego para você, Júlio. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Pessoal, o link tá aí. Eu fiz um outro só com nome e e-mail, que é o que a gente precisa para confirmar no Simpla. A gente vai abrir agora para perguntas. Vocês, por favor, usem o levantar a mão ali para a gente fazer ordem, ou pode escrever aqui no chat e a Raquel vai abrir agora. Pode ser, Raquel, mais uns 5, 10 minutinhos aí para responder caso hajam dúvida do pessoal? Pode sim. Certo. Então, se alguém tiver dificuldade ainda na lista de presença aí, por favor, me comunica. Achei o problema. Qual era o problema? Uma configuração que ele finaliza a data da palestra no Forms. Joana, tá? Joana, pode abrir o microfone, Joana. Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem? Boa Sim, noite. ouvimos. Ouvimos, Joana. Eu fiquei assim não com uma dúvida, mas assim, o que você responderia, assim, se te perguntasse aquilo que você disse, fale sobre você, como que você descreveria isso? Para falar sobre mim, então, a primeira coisa Isso. que eu falo quando me pedem para falar sobre mim, eu falo o meu nome, né? Eu sou a Raquel, sou filha de Deus. O que estava na minha apresentação, sou filha de Deus, filha do Avelino e da Rosa, mãe do Gustavo e da Yara, casada com o Leozão. Sou apaixonada pela vida, né? Sou uma pessoa que eu vivo intensamente tudo aquilo que eu faço. Sou conhecida também por ter uma vida leve, transformar a vida de uma forma que ela fique leve, mesmo com todos os desafios. Sou uma pessoa que sou de comunicação fácil, então eu consigo me conectar com muita facilidade com as pessoas. Sempre que eu posso servir, eu estou disposta a servir de alguma forma, a somar com a vida das pessoas. O que me dá muito prazer é poder realmente ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve. E aí, posso falar do meu profissional, mas o quem sou eu, né, ou me fale sobre você, num processo seletivo, você vai falar menos. Eu não sei se a pergunta era essa para um processo seletivo, ou realmente para você Sim. falar sobre Não, você, é sobre sobre isso. autoconhecimento. Sobre processo seletivo, você vai ser mais vai Sucinta. falar menos ali, mais sucinta, de onde você vem, né, das questões, quem é pai, mãe, tudo. Precisa falar para humanizar, é importante humanizar. Então, você fala. Uhum. Você pode falar pelo que você é conhecida, porque aí você já traz habilidades, porque as pessoas querem falar no processo seletivo das habilidades dela, falando, eu sou comunicativa, eu sou proativa, Não. Você já pode se vender ali nesse processo, trazendo, né? Você é conhecido, as pessoas costumam falar sobre você do quê? E aí você vai alinhar o seu discurso, a sua narrativa com a oportunidade da vaga. Então, você vai pegar dentro das suas experiências aquilo que se encaixa melhor à vaga, porque você já tem que ter estudado a empresa, você já tem que ter estudado a vaga, você já tem que saber por que estão te contratando. E todo contratante contrata para resolver algum problema.
Então, você tem que falar da Sim. resolução desse problema. Como é que você resolve o problema que ele tem lá? Basicamente isso. Tá, e quando uma pessoa te pergunta, um entrevistador te pergunta, né, o que que você espera da empresa? Olha, o que você espera da empresa? Não é regra de bolo, porque cada um espera alguma coisa da empresa. E aí você só vai conseguir responder se você tiver estudado a empresa, se você souber o que você realmente quer e se está alinhado com todos os seus propósitos e valores. Então, o que eu quero de uma empresa hoje é que eu tenha condição de crescer junto com a empresa, em que eu tenha uma liderança que me ajude no meu desenvolvimento profissional, que trabalhe com feedbacks e reconhecimentos. E aí eu estou falando do que eu realmente. Não é uma receita de bolo, que eu esperaria se eu estivesse no mercado de trabalho hoje. Tá? Verdadeira. É sempre verdadeira. A verdade, ela sempre vence, gente. Você só tem que se conhecer para conseguir transmitir a sua verdade e somar valor ali para quem está te contratando. Tá certo. Muito obrigada, viu? Nada, eu Adorei que a palestra. agradeço. Obrigada. Acho que eu não sei se era a Vânia agora, nós A temos a Vânia Vânia. aqui com a mão. Eu estou vendo a Vânia. Sim, Pessoal, boa se quiser abrir a noite. câmera aqui para a gente tirar um Boa print noite. de todos aqui. Boa noite, Vânia. Eu nunca tive palestras antes, faz pouco tempo que eu estou tendo palestra, eu estou na minha primeira formação, eu faço pedagogia, e eu com meus 35 anos, depois de mãe, casada, mas eu sempre fui de estar escrevendo para mim mesmo, assim, quem sou eu? Eu sempre fui de colocar, assim, meu nome, filha de tal, e o que eu gosto de fazer, amo bastante a vida, adoro fazer trilha, sou trilheira, sou jogadora de vôlei, adoro jogar vôlei e faço acampamento com meu esposo, sabe? E eu sou bem aventureira, mas eu sempre já fui de me descrever, assim, quem sou eu? Vai gostar E eu achei bem interessante isso, né? E saber que eu já fazia, e assim, e me conheço bastante. Foi muito bom isso. Obrigada. Eu que agradeço. E é muito importante, porque a gente não costuma dar valor nisso. A nossa vida é muito corrida, gente. Vou parar para pensar em mim? Não, tem